entendimento dos seus ensinos e que eles possam falar fundo ao nosso coração. Que possamos, Senhor, não guardar esses ensinamentos somente conosco, mas que possamos compartilhar com todos o nosso convívio. Envolva-nos, Mestre, no seu manto de amor, de misericórdia, para que desta forma, Senhor, possamos estarmos seguros, sentirmos-nos seguros. Abençoa, Mestre, essa casa que nos acolhe. Abençoa aqueles que têm os nomes colocados nos livros, encarnados e desencarnados, para que possam todos, na medida do merecimento, ser socorridos nas suas necessidades. Abençoa, Mestre, os trabalhadores desta casa, para que não lhes falte nunca a coragem e a disposição para o trabalho. Abençoa também, Senhor, aqueles que se encontram em leitos de hospitais ou que se encontram nas ruas, que eles tenham sempre, Senhor, a paciência, a resignação, a tolerância. Aqueles, Senhor, que perderam familiares, que perderam ente querido, que possam ser confortados, que possam ter seu coração serenizado. Aos espíritos que retornam à pátria espiritual, que sejam amparados e socorridos. Senhor Jesus, rogamos também, Senhor, para que abençoe a nossa querida Silene, para que ela passe com serenidade aquilo que nos preparou. Mas queremos também, Senhor, nesta tarde, envolver a nossa querida amiga Maria Luísa também nas nossas vibrações de amor, para que ela possa encontrar também o consolo pela perda do seu filho e que também tenha a sua saúde restabelecida. Senhor Jesus, se conosco, Mestre querido, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Esse friozinho, né? De menos de 10 tá bom. Mas tá tudo jóia, graças a Deus. Eu encontrei uma história, e você sabe que eu gosto de contar história primeiro, né? Depois a gente tira os ensinamentos que possa trazer a nossa querida doutrina espírita. Mas nesse livrinho aqui, A Vida Escreve, é um livro que metade dele é psicografada por Valdo e outra metade é psicografada pelo Chico Xavier. Eu escolhi uma historinha que se chama Merecimento e foi psicografada pelo Chico. Vamos ouvir a historinha, que ela é muito interessante e a gente vai tirar depois os ensinamentos da história. Saturnino Pereira era francamente dos melhores homens, amoroso mordomo familiar, companheiro dos humildes, a caridade em pessoa, onde houvesse dor a consolar, aí estava de plantão. Não só isso, no trabalho era o amigo fiel do horário e do otimismo. Nas maiores dificuldades era um sorriso generoso, parecendo raio de sol dissipando as sombras. Por isso mesmo, quando foi visto de mão a sangrar junto à máquina de que era condutor, todas as atenções se voltaram para ele, entre o pasmo e a amargura. Saturnino ferido, logo Saturnino amigo de todos. Suas colegas de fábrica rasgaram peças de roupa a fim de estancar o sangue e a correr em bica. O chefe da tecelagem, solícito, conduziu-o ao automóvel, internando-o de pronto em magnífico hospital. Operação feliz, o cirurgião informou sorrindo. Felizmente, nosso amigo perderá simplesmente o polegar. Todo o braço direito está ferido, traumatizado, mas será reconstituído em tempo breve. Logo, longe desse quadro, porém, o caso merecia apontamentos diversos. Por que um desastre desses com um homem tão bom? Murmurava uma companheira.
Tenho visto tantas mãos criminosas saírem ilesas, até mesmo de aviões projetados ao solo, e justamente Saturnino, que nos ajuda a todos, vem de ser a vítima, comentava um amigo. Devemos ajudar Saturnino. Cotizemos-nos todos para ajudá-lo. Mas também não faltou quem dissesse: que adianta a religião tão bem observada? Saturnino é espírita convicto e leva a sério o seu ideal. Vive para os outros, na caridade é um herói anônimo. Por que o infausto acontecimento? Expressava-se um colega materialista. E à tarde, quando o accidentado apareceu muito pálido com o braço direito em tipóia, carinho e respeito rodearam-no por todos os lados. Saturnino agradeceu a generosidade de que fora objeto. Sorriu resignado, proferiu palavras de agradecimento a Deus, contudo ele estava triste. À noite, em companhia da esposa, compareceu à reunião habitual do templo espírita que frequentava. Sessão íntima. Apenas 10 pessoas habituadas ao trato com os sofredores. Consagrado ao serviço da prece, o operário em sua cadeira humilde esperava o encerramento quando Macário, o orientador espiritual das tarefas, após traçar diretrizes, dirigiu-se a ele bondoso. Saturnino, meu filho, não se creia desamparado, nem se entregue à tristeza inútil. O pai não deseja o sofrimento dos filhos. Todas as dores decretadas pela justiça divina são aliviadas pela divina misericórdia, toda vez que nos apresentamos em condições para o desagravo. Você hoje demonstra indiscutível abatimento, entretanto, não tem motivo. Quando você se preparava ao mergulho no berço terrestre, programou a excursão presente. Quer dizer, a gente faz parte da programação reencarnatória, né? Acontece, porém, que formulou uma sentença contra você mesmo. Fez uma pausa e prosseguiu. Há 80 anos era você poderoso sitiante no litoral brasileiro, e certo dia, porque pobre empregado enfermo não lhe pudesse obedecer às determinações, você com as próprias mãos obrigou a triturar o braço direito no engenho rústico. Por muito tempo no plano espiritual, você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da vítima, cujos gritos lhe ecoavam no coração, por muito tempo. E continuou. E você implorou a existência humilde em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, vem trabalhando, esmerando-se no dever, na doutrina espírita. Não estamos aqui para elogiar, porque você continua lutando, né? E o plantio disso ou daquilo só pode ser avaliado em definitivo por ocasião da colheita. Quer dizer, só depois que a gente desencarna aqui pode fazer um balanço geral correto, certo? Sei, porém, que hoje, por débito legítimo, alijaria você todo o braço, mas perdeu só um dedo. Regozije-se, meu amigo, você está pagando em amor seu empenho à justiça. De cabeça baixa, Saturnino derramava grossas lágrimas, lágrimas de conforto, de apaziguamento e alegria. Na manhã seguinte, mostrando no rosto amorável sorriso, compareceu pontual ao serviço. E porque o fiscal do relógio lhe estranhasse o procedimento quando o médico o licenciara por 30 dias, respondeu simplesmente: o senhor está enganado, não estou doente, fui apenas acidentado e posso servir para alguma coisa. E caminhando,
fábrica dentro, falou alto como se todos devessem ouvi-lo. Graças a Deus. Gente, existe no Evangelho, no Novo Testamento, uma frase, numa epístola de Pedro, que ele fala assim: uma ação boa cobre uma multidão de pecados. E a gente tem a consciência de estarmos num mundo onde a maldade impera. Então, vamos dizer assim, existe no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, bem-aventurados, deixa eu ver, eu não lembro. Os que têm puro coração. No item 11, Kardec faz uma abordagem sobre os escândalos, né? É necessário cortar a mão se houver um escândalo, é preciso que haja escândalo, que venha escândalo, né? Só que quando o Espírito fala sobre o escândalo, a gente pensa assim: bom, escândalo vem de uma ação e traz aqui as consequências, aquele falatório, né? Traz uma repercussão. A gente pensa que escândalo é assim. Só que escândalo para o plano espiritual não é bem só isso. Escândalo é todo mal, todo erro, toda falha, tudo que nós temos de errado dentro do nosso espírito eterno. Nós necessitamos da vida material para podermos trabalhar a nossa moral. Ninguém vai aprender paciência ficando sozinho no meio do mato. Ninguém vai aprender a ser indulgente ficando no meio do mato, a perdoar ficando sozinho, a esmo, né? Então, gente, pensa bem, nós temos que trabalhar no nosso coração. Veja só, o Saturnino nessa história, 80 anos atrás, quer dizer, uma encarnação anterior, ele era um homem cheio de vigor, muito, vamos dizer assim, transigente, tem que ser tudo como ele queria. O coitado do funcionário dele estava doente, ele não se importou com isso e fez o outro sofrer. Mas quem cobra, não é Deus que cobra. Deus não cobra e Deus também não dá, né, para quem não merece. Nós temos que trabalhar, nós temos que modificar. Ninguém muda ninguém. Nós é que temos que trabalhar em nós para sermos melhores, para extirparmos do coração esses escândalos que não só são aqueles que trazem, vamos dizer assim, uma ressonância, mas são aqueles também que ninguém fica sabendo e etc, né? Então, qualquer causa de inferioridade moral para o plano espiritual é escândalo. Mas como que eu vou apagar isso daí? Da minha consciência, porque é a consciência que cobra. Ele voltou para o plano espiritual, tomou consciência daquilo que ele fazia, porque a visão nossa no plano espiritual é bem diferente do que quando a gente está aqui, é muito diferente. Então o que acontece? Acontece que a consciência cobrou tanto que ele pensava no ato, aquilo não saía da cabeça dele. Os gritos, o sangue correndo, o caldo de cana vermelho, né? A situação que ele ficou, não saía da cabeça dele. Por quê? Porque a consciência cobra. E aí então ele pediu uma encarnação, pediu que acontecesse com ele o que ele tinha feito outro. É pena de talhão? Para ele, no coração dele, não. Ele estava simplesmente pedindo a Deus que ele pudesse ressarcir, apagar aquilo do coração dele. Mas Deus, que é misericórdia infinita, não desampara ninguém, ninguém está sozinho. O que aconteceu? Deus colocou ele numa família pobre, mas
religiosa. E ele então conheceu o Espiritismo. E desde jovem, ele estudando a doutrina, cuja força maior é a caridade, fora da caridade não há salvação, é um lema da doutrina espírita. Tomou parte também nos conhecimentos dos evangelhos, porque o espírita estuda Jesus, né, de uma forma diferenciada das outras crenças religiosas cristãs, porque a doutrina espírita estuda Jesus sob a ótica também, né, da reencarnação, da pluralidade dos mundos de uma forma mais ampla do que os outros. No velório do filho da nossa amiga Maria Luísa, um pastor da igreja evangélica quadrangular, que eu nunca tinha, vamos dizer assim, eu vi porque quando a gente vai para a nossa propriedade, passamos lá numa igreja dessas. Eu falei, mas eu pensava, o que será essa igreja quadrangular? A única coisa que ele não falou na reencarnação, mas ele abordou há muitas moradas do Pai, ele abordou que Jesus nasceu depois, reapareceu depois de 3 dias. Se Jesus, ele até falou assim, se Jesus reaparecer, nós também vamos acordar depois de 3 dias. Mas olha, eu fiquei tão encantada porque ele falou umas palavras tão bonitas que estavam coerentes com a nossa doutrina. Eu falei, mas que coisa boa. Todo mundo já está começando a abrir o coração para o verdadeiro sentido do Evangelho do Cristo, né? Por isso que eu digo a vocês, ninguém pode falar contra religião nenhuma. A gente não conhece, a gente não está lá dentro. Cada um está numa faixa vibratória, mas aqueles que vão a esse lugar estão todos naquela onda vibratória. Está certo isso. Então, Deus, que é misericordioso e bom, o que Ele vai medir do nosso coração? As nossas ações. E um dos lemas mais importantes para a gente conseguir as coisas é o merecimento, que aconteceu com Saturnino. Aproveitou a oportunidade de estudar a doutrina, aproveitou para fazer a caridade, as ações, ele mudou seu modo de ser. Não era mais aquele sitiante da outra encarnação, ele era um Saturnino, amigo de todos. Onde houvesse alguém chorando, alguém necessitado, estava lá o Saturnino levando uma palavra de consolo, um passe e falando de Jesus. Falando de Jesus. Era uma alma que, sob a égide do Cristo, ele aparecia onde havia necessidade de um conforto, um consolo, um alívio. Estava ele lá. Então ele angariou o merecimento. Quando a gente consegue o merecimento, a nossa vida fica mais fácil. Não é que a gente não vai ter os percalços do caminho, porque nós estamos num mundo atrasado, nós somos atrasados, ainda temos egoísmo, ainda temos orgulho no coração. Uns têm mais, outros têm menos, mas tem. Ainda não extirpamos completamente como fala assim, essa chaga, né? Quando ele estuda o egoísmo e o orgulho, se eu não me engano é Lacordaire, ele fala, é uma chaga da humanidade. Então, a gente ainda tem. Pode ser que essa chaga não esteja tão grande, né? Depois que a gente começa a entender, a raciocinar, não está tão grande, mas a gente ainda tem coisas para tirar do coração. Então, gente, vamos analisar. Porque e estudar também essa questão. Quando Jesus falava, ele falava como assim, ele colocava, vamos dizer, coisas assim, drásticas, para a gente guardar. Mas ele usava aquilo, principalmente das coisas do plano espiritual, da vida espiritual, ele falava palavras que a gente fala assim, não dá para entender um negócio de Jesus contando isso, falando isso. É necessário cortar a mão, preferível cortar a mão.
Ele não estava falando para cortar a mão. Não é isso que ele quis dizer. Mas ele quis dizer que a gente tem que cortar, dissipar do nosso coração todos esses elementos negativos que nós temos. Trabalhar para que eles desapareçam de nós o mais rápido possível. Eu escutei, eu recebi, né, uma mensagem que a Covid, quem morre assim, rápido por causa da Covid, está sendo socorrido no plano espiritual. E chega do lado de lá com um pensamento completamente mudado para a realidade do Espírito Eterno que somos todos nós. Interessante isso, né? Para poder transformar, tirar, extirpar do coração todas essas coisas, essas mazelas que a gente ainda tem, que os espíritos ainda conservam. Porque uma coisa é você estar aqui, a visão quando você está aqui encarnado é uma coisa. Agora, quando você está do lado de lá, é que nem ele pediu para perder o braço também, mas quando ele perdeu o dedinho polegar, um dedo, ele ficou triste. Como que foi acontecer comigo? Eu falo, faz tempo. Aí quando o mentor falou, ele acordou, né? Acho que relembrou. Deu graças a Deus. Eu tive uma amiga já desencarnada. No começo que eu conheci aqui a Casa Espírita, 30, quase 40 anos atrás. E no ano que vem faz 40 anos. 1982 que eu conheço essa casa. E ela vinha comigo, eu dava carona, vinha ela e vinha outra amiga que era uma casada com um primo da mãezinha. E ela tinha um defeito na mão. Tinha uma mediunidade fabulosa. E ela falou certa vez, o Espírito disse a ela, que era para ela perder a mão. Ela tinha só um defeito na mão, usava a mão perfeitamente para fazer tudo. Tinha aparecido, parecia assim, sabe, umas deformidades na mão dela, mas ela trabalhava, mexia a mão completamente. O Espírito falou, era para você perder, mas ela vivia dando passe, vivia auxiliando um, auxiliando o outro, quer dizer, teve o merecimento. Quando aconteceu o acidente, né? Não perdeu a mão, foi amenizado o sofrimento dela. Então, se a gente começar a trabalhar no bem, no amor, na fraternidade, a gente vai angariar de Deus o merecimento. E, embora as provas sejam difíceis, vão se tornar mais fáceis, porque o merecimento vem com a gente mudando o nosso interior. A gente sendo mais responsável, a gente sendo mais amável, a gente sendo mais religioso, a gente fazendo oração, estando mais ligado com o nosso anjo da guarda. Então, isso tudo vai fazer com que a gente esteja ligado às forças do amor. E quando advém as adversidades do caminho, você é auxiliado, porque você está junto dessas forças e eles carregam a gente no colo. Vai chorar? Vai chorar, sim. Vai ter saudades? Vai ter saudades, sim. Mas não vai blasfemar, falar contra Deus, vai aceitar, vai se resignar. É o principal. Tá? Quando ele soube o porquê das coisas, ele se resignou. Nem ficou o tempo que ele precisava, que ele tinha direito, né? Que precisava, tinha direito, mas ele achou um dedinho que eu perdi. Talvez não possa trabalhar no mesmo lugar, mas posso fazer uma outra coisa. Levar as correspondências de um lado e do outro na indústria. Então, veja bem, a nossa mensagem dessa tarde é justamente isso. Vamos procurar o que é causa de escândalo dentro do nosso coração, mesmo sem repercussão. Não precisa ter repercussão, porque essas causas de escândalo, elas estão dentro de nós e nós sabemos muito bem que repercutem na nossa intimidade, né? Muita paz a todos. Nós vamos passar para as tarefas do passe agora. Agradecemos a presença de todos. A nossa estada aqui são vocês, né? Vocês é que nos auxiliam a estar aqui todas as quartas-feiras para estudarmos juntos.
né, os assuntos espíritas da nossa doutrina. Muito obrigada, gente. Pessoal, antes de nós fazermos a prece de encerramento dos trabalhos da tarde, só queria avisá-los que esse domingo, no programa radiofônico Além da Vida, Rádio Londrina AM 560, a Silene e a Jane vão estar lá a partir das 8h30. Então é um momento muito bom de estudo, quase uma hora de estudo, né, bem variado. E a Jane e a Silene tem ali uns 40 minutos para falar do tema que... Tem o tema? Valorização da vida, se não me engano. Valorização da vida, ó, à luz da doutrina espírita, né? Então fica aí o convite para vocês, sem sair de casa. A Rádio Londrina não é muito fácil, às vezes, pegar em casa. Pode ser acessada pela internet, mas o melhor mesmo é no rádio, né? Então, a AM 560, fica aí o convite. Vamos elevar então os nossos sentimentos, agradecendo a Deus por mais este momento de luz, por mais este consolo, por esse fortalecimento que aqui recebemos dos amigos espirituais, de toda a equipe espiritual da casa, que nos auxilia na nossa caminhada aqui na Terra. Um agradecimento especial ao nosso anjo protetor, um espírito elevado, da segunda ordem, como nos diz Allan Kardec, que sempre está a nos inspirar no bem, que possamos ouvi-lo e seguir os seus conselhos. Obrigado, Jesus, nosso mestre, nosso irmão, que tem nos mostrado o caminho que nos conduz em direção a Deus. Que todos tenham um bom regresso e até a próxima semana.